mães podem usar a sua história de vida para criar um programa de acompanhamento, uma carreira no digital através de mentorias online. Esse é o tema do nosso encontro de hoje, a nossa quarta aula, quarto encontro aqui na nossa maratona de aquecimento para o workshop Mãe Mentora, que está chegando, faltam só 3 dias, é na próxima quinta-feira. Estamos trabalhando bastante nos bastidores aqui para entregar o melhor evento que vocês já viram aqui nesse Instagram e ajudar você que é mãe a viver com mais liberdade, com mais propósito, sem você ter que abrir mão, né, da sua maternidade, sem você ter que escolher, na verdade, entre ser uma mãe presente ou uma profissional realizada. Se a gente tiver que escolher, a gente fica com os dois, não é isso, meninas? Então essa é a nossa proposta para você participar desse evento incrível que está sendo preparado e vai ser conduzido por mim na próxima quinta-feira. É muito simples, basta você se inscrever pelo link que está aqui na bio do Instagram. Você deixa seu nome, seu e-mail, tudo certinho e entra no nosso grupo de alunas, né, exclusivo do evento, para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse assunto que eu acabei de citar para você. Deixa, inclusive, eu colocar aqui como título, para quem for passando aqui pela nosso encontro, nossa aula de hoje, saibam do que nós vamos conversar. Como usar a sua história de vida para criar a sua mentoria. Na verdade, eu escrevi errado, né, gente? Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu corrigir porque eu escrevi errado. Não é para virar a sua mentoria, é para criar a sua mentoria. Oi, Lorena. Oi, Maria Fernanda. Sejam bem-vindas. A gente já vai começar. Tô só fixando aqui o tema do nosso encontro. Para quem for passando por aqui saber do que a gente está falando. Agora sim, agora eu escrevi certo. Deixa eu ver aqui. Agora eu escrevi certo. Fixar. Perfeito, perfeito. Como usar a sua história de vida para criar a sua mentoria, gente? Porque é exatamente isso, né, que a gente faz. O que é um mentor, né? O que é o trabalho de uma pessoa que, né, desenvolve isso profissionalmente, atuar como mentora, trabalhar com mentorias online. Nós estamos falando disso intensivamente nesses dias, desde a semana passada, por conta do nosso evento, e talvez alguém que esteja passando por aqui não sabe, né, o que é o trabalho de um mentor, o que é trabalhar com mentoria e por que eu tenho dito para você que essa é a melhor carreira no digital para quem é mãe. Exatamente porque é o tipo de produto dentro da educação online mais fácil de você criar, estruturar e começar a sua atuação com liberdade de tempo, né, flexibilidade de agenda e usando a sua própria história de vida. Porque a mãe que trabalha com mentoria, ela vai direcionar a sua mentorada, né? O trabalho de um mentor é isso, é direcionar, guiar, aconselhar em um caminho por onde ele já passou, né? Por onde você já experimentou. Então, quando a gente fala de trabalhar com mentoria, nós estamos falando de alguém que tem conhecimento, experiência prática, vivência, resultados gerados pelo menos para você mesma, tá? E aí algumas de vocês comentam comigo, Laís, mas mentoria online, entrar no digital, eu não tenho seguidores, né? Eu não tenho uma audiência, eu não tenho um monte de gente que eu acompanhei. Minimamente, o que você precisa é de ter resultado gerado na sua vida em primeiro lugar. Isso é mais importante que seguidores, isso é mais importante que audiência, porque você vai se tornar capaz, né? E eu vou te direcionar e treinar você para comunicar, levar a sua mensagem para as pessoas, demonstrando esse resultado que você já gerou para você, para que você possa multiplicá-lo para outras pessoas. E, sem mais delongas, eu quero convidar a nossa mamãe de hoje. Deixa eu ver se ela já está aqui para a gente dar início. Maria Fernanda, deixa eu mandar aqui o convite. Pronto, vê se chegou aí. Porque hoje não sou eu que vou falar, né, gente? Nós vamos ouvir aqui a Maria Fernanda, que é um caso aqui dentro do nosso programa Profissão Mãe Mentora, sobre como você pode, através da sua história de vida, começar a sua atuação no mundo digital, trabalhando com mentorias online. Olá! Oi, oi, oi! Tudo bem? Boa noite, Fê, seja bem-vinda! Boa noite, obrigada.
prazer estar aqui, né? Bom demais te receber agora desse outro lado, né? Maria Fernanda acompanhava as lives, agora está aqui participando da live com a gente. É um prazer estar aqui, especialmente com você, né? Minha mentora. E boa noite a todos. É um prazer. Estou aqui lisonjeada com o convite. Estamos aqui para contribuir. Muito bem. Isso. Estava aqui antes de chamar você, Fê, comentando, né, sobre o que é o trabalho de um mentor, de uma mentora, que às vezes as pessoas podem ter uma certa dúvida. E hoje, inclusive, eu fiz um post sobre isso, explicando quem pode ser mentora, porque as pessoas pensam assim que, eu preciso ter uma faculdade específica, né? Uma formação determinada que me habilite a direcionar, a trabalhar com aconselhamento para outras pessoas. E, na verdade, você vai dividir a sua história aqui conosco, né? E a gente vai entender que não, que isso não é necessário, né? O que a gente precisa para começar a trabalhar com mentorias online é conhecimento, experiência, vivência prática, né? Resultados gerados para você e alguém te conduzindo no caminho para entender que você pode sim transformar a sua história de vida e multiplicar isso para outras pessoas. Mas eu quero deixar você falar e eu quero te pedir para a gente começar contando um pouquinho, né? Quem é a Maria Fernanda? Conta um pouquinho de você, da sua maternidade e da sua vida profissional antes de entrar aqui no Profissão Mãe Mentora. Bom, sou Maria Fernanda, sou dentista, formada há 12 anos em odontologia. A minha especialidade na odontologia é tratamento de canal, a endodontia. Sou muito feliz e realizada nessa profissão, né, que a área de saúde é a minha paixão, sempre foi. E me encontrei nessa área de saúde e cada vez mais fui me aprofundando, me especializando. Depois, na sequência, eu fiz um programa de mestrado em Ciências da Saúde pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. E lá também eu pude aprofundar mais os conhecimentos, né, dentro da área de imunologia e biologia molecular, né? Então, me ampliou ainda mais os conhecimentos e dentro da bagagem que eu já tinha. E foi um tempo muito valioso, me agregou muito em todos os aspectos. Eu tenho um carinho muito grande pelo tempo e a experiência vivida por lá. Foram 3 anos. E eu já vinha, né, com a expectativa e a intenção de, ao longo do mestrado, mais próximo ao final, já pensando em tentar engravidar e já caminhar para essa parte, essa fase da maternidade, né? Então, tudo teve o seu tempo, tudo foi muito, muito assim, bem planejado. E, ao mesmo tempo, foi uma feliz coincidência, porque eu engravidei já mais próximo ao final do mestrado e, na sequência, eu consegui fazer a defesa e, daí, pouco tempo depois, eu já tive a minha primeira filha, que hoje, recentemente, completou esse mês 4 aninhos, né? A Malu. E daí o meu propósito já era, eu tô com meu bebezinho aqui, porque eu não tive como, dei socorro aqui para ele. Fica tranquila, Fê, todo mundo que está acompanhando a gente aqui é mãe. Isso. E sabe dos desafios, tá? Não precisa você ficar Temos companhia, tá bom? Então, nesse tempo eu consegui concluir o mestrado, fiz a minha defesa e na sequência a Malu nasceu. E eu já tinha isso alinhado, que quando eu conseguisse chegar nessa fase da maternidade, junto com meu marido, a gente já tinha alinhado que eu me dedicaria integralmente por um tempo à maternidade, que era a minha vontade, e ele também sempre estimulou e sempre concordou com isso, né? E, então foi tudo muito assim, as coisas foram se encaixando de uma forma que deu para cumprir toda essa questão profissional de cumprimento da minha formação acadêmica no mestrado, a atuação clínica que eu já tinha também, que eu estava conciliando ao mesmo tempo. E daí eu resolvi, então, ingressar aí na maternidade em tempo integral, que é uma delícia, né? E me realizei, também me encontrei como mãe. E estou muito feliz, muito realizada.
E agora com o caçulinha aqui, e que completou 1 aninho e 8 meses. E ao longo do tempo aí, depois do nascimento da Malu, eu comecei a ter muito forte, assim, como uma vontade, um desejo de conciliar, né? De alguma forma um pouco mais flexível a minha atuação profissional, sempre dentro da área da saúde, que é eu quero continuar a fazer, né? Mas de uma forma que me desse mais flexibilidade para continuar conciliando com a maternidade, da forma como eu gostaria. E depois ao longo das tentativas, né, quando eu comecei esse projeto de pensar já em ser mãe e tudo mais, eu enfrentei algumas dificuldades aí na minha caminhada, né, para engravidar, devido ao fato de eu ser portadora da síndrome de ovários policísticos, né, a SOP, que é uma condição que muitas mulheres também possuem, né, e já convivia com a SOP há muitos anos, fui diagnosticada cedo na adolescência, e já sabia que poderia enfrentar algumas dificuldades na questão de engravidar por conta da SOP, que é uma condição que também gera dificuldades e obstáculos nesse ponto, né, nessa questão. E então, quando eu decidi de fato começar as tentativas, começou aí a minha jornada em relação a isso, né? Então os obstáculos vieram de fato. Eu realmente fui tentante por 4 anos, tá? E fiz procedimentos menos complexos, na tentativa de tentar, né, de engravidar, mas sem sucesso, porque na verdade a síndrome de ovário policístico ela não estava sendo devidamente compensada como deveria. E outros fatores, né, que ela tem uma repercussão de forma muito sistêmica, né, ela repercute na saúde da mulher como um todo, não só na questão reprodutiva. Então, são vários fatores que precisam estar uma engrenagem muito bem alinhada, muito bem ajustada, para que favoreça a gravidez de forma natural. E com isso... Opa, perdão. Isso... Deixa eu tirar o meu fone. Tá dando para me ouvir? Dá para te ouvir. Tá. E a partir disso, Opa, voltou, desculpa. A partir disso... Não, fica tranquilo. A partir disso, então, depois de 3 anos e meio, quase 4 anos tentando, a gente partiu para um procedimento, né? Mais complexo, um tratamento mais complexo, que é a fertilização in vitro, para chegar nesse sonho, né? E, enfim, nós conseguimos, mas pelo fato, como eu comentei agora há pouco, de não estar com a síndrome de ovários policísticos devidamente ajustada, como deveria estar, em todos os seus aspectos, eu acabei desenvolvendo complicações durante a gestação, que é passível de acontecer, principalmente tendo SOP, quando ela não está devidamente ajustada, vamos dizer assim, e que me geraram problemas importantes. Eu desenvolvi pré-eclâmpsia grave e meu parto foi de urgência. A minha bebê nasceu bem, graças a Deus, correu tudo bem. Mas foi um susto e foi uma experiência que não foi nada agradável nesse sentido. E a partir disso, depois que o susto passou, depois de alguns meses no pós-parto, fui sendo acompanhada, as coisas foram se normalizando e tudo. Eu fui buscar entender, né, um pouco mais de forma profunda as bases, né, da SOP, o que os gatilhos da doença em si, o que provoca as repercussões sistêmicas, o que eu poderia fazer que eu não sabia, além do que eu já fazia, que poderia ajudar no controle dessa síndrome, para me trazer mais saúde, né, em primeiro lugar. E quem sabe, futuramente, eu pensaria numa possível gravidez novamente. Mas antes de tudo, ajustar o meu corpo, alinhar, né, todos os aspectos e procurei profissionais especializados, me informei, troquei experiências, aprofundei meu conhecimento, fui estudar também, né?
e a partir Uhum. de artigos científicos muito bem consolidados, todos mostrando artigos científicos muito bem consolidados, todos mostrando que sim, a SOP ela tem condições de ser devidamente controlada, reduzir os sintomas a partir de uma mudança no estilo de vida, né? Ou seja, melhorar a alimentação, saber que tipo de alimento você pode ou não, deve ou não consumir, a prática regular de exercício físico, quais são os melhores exercícios para essa condição, né? Que favorece você estar com a engrenagem toda ajustada e que isso vai impactar favoravelmente também na sua saúde reprodutiva, né? Melhorando o prognóstico de uma gravidez natural. Então, eu fui a fundo nisso e foi um tempo de muito estudo, de aprofundamento, de troca de experiência, de conhecer profissionais assim da área da saúde em todas as áreas que são importantes aqui para que a mulher com SOP tenha um acompanhamento. Ela precisa de uma equipe especializada e essa equipe geralmente ela é Uhum. não só pelo obstetra, ginecologista, também por um profissional de nutrição, né, que entende de nutrição funcional, que a gente chama, né, que ele vai te orientar nessa jornada toda sobre a questão da alimentar, quando comer, o que não comer, a combinação dos alimentos é muito importante, isso faz toda a diferença. E o profissional endocrinologista, que faz toda a parte de avaliação hormonal para ajuste dos hormônios femininos no corpo da mulher, que orienta, que verifica, que vê o que precisa ser ajustado, mas também trabalhando com essa visão integrativa funcional, junto com a nutrição e o ginecologista. Em alguns momentos é possível ou precisa de algum tipo de medicamento? Sim, para alguns casos é necessário de fato, de forma temporária, mas não como um tratamento definitivo e Uhum. fica dependente daquilo e que não existe outra possibilidade. Pelo contrário, então, quando eu descobri isso, assim, muito a fundo, e eu coloquei em prática tudo isso, eu comecei a ter resultados fantásticos que antes, ao longo da minha vida, eu nunca tive, né? Eu comecei a perceber, de fato, o meu corpo funcionando na plenitude dele, coisa que eu não tinha isso antes. Então, assim, Não sabia praticamente que a vida toda, né? Porque você tinha o diagnóstico desde muito jovem, né, Fê? exato. E assim, foram 15 anos, né, usando hormônio anticoncepcional de forma sem interrupção, achando que eu estava tratando a base da doença, quando na verdade eu descobri depois que não, que na verdade ele mascara os sintomas, ele ameniza de fato os sintomas, te dá mais conforto nesta parte, mas a síndrome continua ali, o que está desajustado continua e vai ficando cada vez mais, e quando você suspende o uso, vem tudo à tona de forma muito mais agressiva e muito mais forte. E Uhum. eu percebi isso quando eu suspendi. Então, o meu corpo estava um caos. Quando eu suspendi, foi um caos durante o primeiro ano, após a suspensão do hormônio, foi um caos completo. Estava completamente desajustada em todos os aspectos. Foi muito sofrido, foi muito desagradável, desconfortável. Esteticamente, né, muitas mulheres com SOP, quem tem uma SOP muito agressiva, costumam ter muito pelo, às vezes até no rosto, muita acne, acne frequente de forma daquela que toma o rosto todo, muitas dores de cólicas menstruais, muito de ficar incapacitada às vezes, né, de não conseguir fazer Uhum. conta da dor insuportável, fluxo muito intenso. Então, assim, além desses, são diversos outros problemas, mas esses são os principais, muito evidentes, assim. E Uhum. fora a questão que, de fato, é um gatilho para a SOP, que piora ela e descompensa e que a gente tem que estar o tempo todo vigiando e, vamos dizer assim, com isso tudo muito ajustado, que é a resistência à insulina, que é um hormônio que realmente ele comanda ali a engrenagem da SOP, vamos dizer assim. Então, se isso não for Uhum. tratado, ele dispara o gatilho para todas as outras repercussões negativas na saúde geral. E isso Uhum. impacta desfavorecendo a ovulação na mulher e prejudicando a fertilidade. Então, Uhum. fazendo um breve resumo, é isso. Um breve resumo. Então, Fê, você foi buscar na sua vivência aí uma forma de ter mais saúde, Exato. né?
estudou, mudou seus hábitos. Isso. Deixa eu dar um segundo. Acolhe ele aí, Fê. Vamos lá. Isso mesmo. De ter mais saúde. A primeira coisa era resgatar a minha saúde, né? Ajustar tudo. E de preferência da forma mais natural, a partir dessas orientações, desse conhecimento, usando da medicina natural, da visão, né, integral da saúde. Usei medicamentos quando foi necessário no primeiro momento, mas sem ficar dependente durante um prazo determinado. E também posso dizer que com isso, né, ao longo desse tempo, eu também fiz a minha parte, né, de colocar na prática as orientações, o conhecimento, justamente para que o meu corpo entendesse o estímulo que eu estava dando e a partir disso ele foi fazendo, como a gente chama, o desmame, né, a redução da medicação até retirar. E a resposta foi muito superior a qualquer resposta que eu poderia imaginar. Então, assim, em pouco tempo eu já via o meu corpo de fato funcionando, o ciclo menstrual completamente regulado, coisa que eu nunca tive ao longo da vida. Sem medicamento nenhum, já com ajuste de alimentação, o gerenciamento de estresse, a prática diária de exercício físico direcionado, algumas outras práticas assim pessoais, né, que eu fui descobrindo que me ajudavam, como a meditação, como outras coisas que me ajudavam a aliviar toda essa tensão e a ajudar o meu corpo, né, a se reprogramar de certa forma. Então, é uma reprogramação de fato, né, da saúde, do metabolismo, e que o corpo ele sabe funcionar. A gente só precisa dar o caminho para ele e mostrar e dar o estímulo certo, né? E qual foi a resposta do corpo para essa mudança de vida? A resposta, além da melhora de tudo, né? Dos hormônios, estavam perfeitos, como nunca estiveram. Eu consegui reduzir o peso, eu eliminei 10 quilos. De sobrepeso, eu nunca tive sobrepeso, mas eu tinha um inchaço que não passava por conta justamente do efeito colateral do hormônio, que ele altera o metabolismo, então eu consegui retirar esse sobrepeso devido ao inchaço, né? E com 10 meses depois do funcionamento pleno do meu corpo, eu tive a grata surpresa, né, a melhor de todas, que foi engravidar sem tratamento, né, uma gravidez natural e muito mais saudável, né, que eu nem imaginaria que eu conseguiria. Então, foi a melhor recompensa, né, que eu posso ter tido ou imaginado, né. E aí começa a história que a gente está falando aqui, não é, Fê? Exato. De como que a nossa história de vida pode ser transformada, né, em um programa de acompanhamento que ajuda pessoas, né? Que direciona, que orienta e que ajuda pessoas, inclusive, a realizar sonhos tal como o seu, né? Porque olhar para você, cuidar da sua saúde, do seu corpo, as coisas que você aplicou, as mudanças que você trouxe na sua vida te ajudaram a gerar, né, esse bebezinho que está aí com a gente hoje. Sem dúvida. Ele é a representação da sua mudança de vida, não é? Exato, da consciência, né? A conscientização de tudo isso e colocado na prática, né? Sim. E quando você chegou aqui para a gente trabalhar juntas, né, Fê, no Profissão Mãe Mentora, qual que era o desafio ou a dificuldade maior que você estava sentindo no que diz respeito a ser mãe, profissional, projetos, sonhos, essa história que você contou aqui pra gente, o que você estava sentindo naquele momento? Eu estava num impasse muito grande, né, de como eu iria me programar para me reestruturar de alguma forma, né, a ter mais flexibilidade de voltar a atuar, né, profissionalmente, me mantendo na área da saúde, porém de uma forma nova, de uma nova perspectiva, né, que me permitisse trabalhar de casa, de preferência, principalmente nessa primeira infância deles, que, como eu comentei, que, né, o meu propósito e o meu alinhamento, né, junto ao meu marido, a gente sempre teve isso muito claro, e eu estava disposta, sempre estive, era uma vontade minha do coração, de poder desfrutar da primeira infância, principalmente ao lado deles, o máximo possível, me dedicar à maternidade de forma integral, mas sem abdicar, né,
ter que abrir mão totalmente da profissão. Claro que num primeiro momento isso fica um pouquinho em segundo plano, né, nessa decisão, mas em algum momento eu já tinha claro que eu ia me reestruturar, mas eu não sabia ainda de que forma, né, e aí eu estava nesse impasse de fato, e eu trazia muito forte no coração, assim, a vontade de desenvolver um projeto voltado para a saúde, né, e com os conhecimentos já adquiridos, a bagagem toda, mas também voltado para essa questão da minha vivência em relação à síndrome de ovário policísticos e o resultado que eu tive, né? Então eu pensei, por que não compartilhar? Muitas pessoas, muitas mulheres com certeza estão passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo desafio e podem estar precisando desse conhecimento e às vezes não sabem. E aí eu não queria reter isso para mim e ao mesmo tempo é uma forma de eu conseguir compartilhar, transbordar, né, desse conhecimento que foi tão assim valioso para mim e continuar aí a prática na saúde, né, que é a minha paixão, mas de uma forma renovada, vamos dizer, sobre uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, que até então eu não tinha clareza disso, né? E podendo... Quando a gente começou, você tinha clareza de Não, que era isso? não, De que você... eu não tinha essa clareza que a mentoria em saúde, com a bagagem que eu já tinha e a experiência prática, de fato, com os resultados, eu poderia transformar isso em uma nova atuação, né, profissional e podendo ter a chance de trabalhar de casa, né, e estando mais próxima ainda das crianças, da maneira como eu sempre planejei e gostaria de manter ainda, né, nessa fase. Então, eu não tinha essa clareza toda. Mas eu sentia, tinha a vontade de fazer esse projeto. Eu não sabia como ainda. Quando a gente começou, Fê, então o que você estava buscando, o seu desejo, o seu momento profissão versus maternidade, era conjugar, né, as duas coisas de maneira que você pudesse estar mais perto dos seus filhos, né, acompanhar de uma forma mais próxima essas crianças, essa maternidade e reestruturar a carreira de alguma forma, né? E é um desafio que muitas mulheres enfrentam. Muito. A gente quer estar presente, né? Exercer a nossa maternidade. E hoje, eu costumo dizer que até para vocês, nosso programa de acompanhamento, né? Nós vivemos um tempo de oportunidades que a internet traz para nós, que o digital traz para nós, onde quem não tiver aqui, na verdade, em algum momento pode até deixar de existir profissionalmente, né? Porque tudo é online, tudo é digital, então a gente pode usar o conhecimento que a gente já tem e dividir, multiplicar esse conhecimento com outras pessoas, né? Só que muita gente não consegue olhar para si mesmo, olhar para sua própria história e reconhecer nessa história um instrumento para ajudar outras pessoas, né? Eu me lembro que quando nós começamos e eu buscava ali te estimular, extrair, né? Conhecer o que você trazia de bagagem, você puxava muito a questão do estudo, né? Porque você gosta de estudar, é uma mestre. Então, não, o estudo disso, a pesquisa daquilo, a parte acadêmica. E, na verdade, a estruturação da mentoria veio muito mais forte para a questão da sua vivência pessoal, né? Que foi a sua grande conquista e grande superação na vida. Sem dúvida, com certeza. E o programa me deu essa clareza, né? Que eu não tinha até então. E essa percepção de que a minha história, ela sim tem valor, ela pode ajudar muitas pessoas que estejam passando pela mesma dificuldade, né? Nessa jornada. E que isso me permitiria conciliar, né? Fazer essa jornada que eu tanto buscava de estar em casa, né? Cuidar das crianças, estar presente para elas, como eu tenho feito até então, mas ao mesmo tempo voltar a me reestruturar profissionalmente, né? De alguma forma, mas me mantendo sempre com esse equilíbrio, né? De alguma forma. Não é fácil, mas é possível. E a gente, ao longo do programa, a gente vai percebendo que sim, dá para fazer, dá para realizar. E assim a gente consegue, colhe resultados, sem dúvida. E que a gente desperta a gente para várias coisas, né? Que a gente até então não tinha essa consciência, essa clareza.
e nos permite entender muita coisa sobre nós mesmas, da nossa história, valorizar a nossa história, né? E perceber que sim, é possível a gente continuar atuando profissionalmente sob uma nova perspectiva, dentro daquilo que a gente sabe fazer, que a gente é capacitado para isso, né? E que você não precisa abrir mão nem da maternidade, nem da sua atuação profissional, né? Então, para mim, Exatamente. foi realmente o que eu estava buscando no momento. E me trouxe tudo. O que a gente está falando aqui de você criar uma carreira do seu jeito, né? Que não significa perfeição, não significa que não vai ter perrengue, não significa que vai ter desafios, né? Quantas vezes dentro do acompanhamento você teve dias difíceis, como toda mãe tem, né? Tá doentinho aqui, né? Tá com resfriado ali, eu também acontece aqui com os meus. Só que quando a gente é dona da nossa agenda, né? Quando a gente é dona da nossa agenda, quando você é dona da agenda do seu trabalho, você se organiza, se restabelece conforme as necessidades que você tem, os valores que você tem, né? A sua casa, a sua família, né? O seu trabalho, seus filhos. E a gente consegue ter, ao longo do programa, também isso vai dando essa clareza, essa tranquilidade da gente perceber que, tipo, dependendo da demanda e do tempo que você está vivendo, é possível conciliar, mas também sem aquela autocobrança excessiva, porque né, é uma fase ainda mais com crianças pequenas, a demanda é muito grande, mas a gente consegue realizar mesmo assim, né, apesar de todos os obstáculos, porque não é fácil, tem dificuldades e são várias, porque é uma nova atuação, uma nova forma de atuar, então a gente tem que aprender muita coisa, né? A gente está aprendendo o tempo todo, e apesar de já ter uma bagagem consolidada a respeito de outras expertises né, e conhecimentos, mas para estabelecer esse programa, né, de mentoria, a gente tem que aprender muita coisa, desenvolver outras habilidades e também conciliar a vida da maternidade real, né? A maternidade real o tempo todo ali na nossa frente e falando, poxa, olha, aqui hoje não tá dando, mas se organiza de novo, calma que amanhã vai dar. Então, a gente tem essa flexibilidade, isso traz uma tranquilidade e uma paz no coração, que tipo, poxa, hoje eu pude ficar com meu bebê que precisou de mim o dia todo porque passou muito mal, estava com febre, teve uma péssima noite, ou eu não estava muito bem, né? Alguma coisa aconteceu também na rotina que desestruturou, né? E é isso, e a gente vai equilibrando pratos, né? Como a gente comenta, né? O tempo todo, a gente vai tentando equilibrar os pratos da melhor forma. Às vezes a gente deixa alguns de lado para conseguir dar prioridade em outros, mas assim, só o fato de eu poder ter essa liberdade de fazer isso é muito tranquilizador, assim, né? Para quem é mãe e para quem está nessa situação. Então, para mim foi uma coisa que me deu muita tranquilidade nesse aspecto, segurança e, ao mesmo tempo, conseguir aos poucos voltar a me reestruturar, né, profissionalmente dessa forma, né, sob uma nova forma de atuar dentro do que eu sei, dentro da área da saúde, porém de uma nova forma que eu até então não sabia que poderia ser possível, né, que eu teria chance de fazer isso. Então, para mim foi fantástico, assim, tá sendo muito positivo, muito bom. E não tem preço eu poder estar neste momento vivendo isso sem ter que abrir mão de uma coisa ou outra, né? É o que eu comento aqui, né? A oportunidade da gente viver o crescimento dos nossos filhos e não somente ver, né? Sim. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, mas quando acontece comigo, eu fico aqui pensando. A gente estava até com criança doente ao mesmo tempo, né? Você lembra que semanas atrás estava as duas com criança doente ao mesmo tempo. E num daqueles dias, Fê, que os meninos estavam assim, eu tenho 3, né? Quem tá acompanhando aqui, não sei se vocês conhecem. A Manu tem 8 anos, o Theo tem 4 e o Isaac hoje está com 9 meses, né? Tava todo mundo doente em casa, inclusive eu e meu esposo, era geral, né? Tava frio, meu esposo teve Covid e aquela coisa toda. E teve um dia que eu me peguei refletindo, né? Tava cuidando do Isaac, ele lá com aquele narizinho escorrendo, enjoado. Falei, gente, como eu estaria, né? Se com todo mundo doente em casa, eu tivesse que levantar cedo,
pegar trânsito, ir para o trabalho, voltar no final do dia, né? Deixar com alguém, né? Ou talvez Ou não ficar ter com que tendo que deixar. justificar e explicar no trabalho por que que eu ia faltar e atestado todo dia. Eu penso assim, ó, bastam os desafios que a gente já tem com a maternidade, né? Eles se bastam. É. Eu não preciso de criar outros. Se eu tiver a oportunidade de criar uma vida no meu, nas minhas próprias regras, vamos dizer assim, né? Sim, Um tipo de trabalho, um tipo de carreira que caiba a minha maternidade do jeito que ela é. sim. Isso para mim foi, neste momento, realmente fez toda a diferença. Porque é um momento que eu ainda, né, eu tô com dois, sendo que uma tem 4 aninhos, já tá um pouquinho mais independente, mas ainda demanda, claro. Sempre vai demandar, Uhum. né, a criança. E o mais novo com menos de 2 aninhos e com uma demanda, né, muito grande. Então, assim, de fato, eu não estava conseguindo ver assim, a possibilidade de trabalhar da forma como eu trabalhava antes, Mesmo atuando, né, formato, fora de né? casa e conciliar do jeito que eu gostaria, porque eu, graças a Deus eu tive essa possibilidade, né, alinhada, como eu falei, com meu marido, e o propósito dos dois era esse mesmo. Então, eu estava assim nesse impasse, né? Como eu disse. E para mim Uhum. isso foi fantástico porque me deu essa liberdade de fato. Uhum. Então, e me deu uma paz, né? Eu posso continuar atuando sem abrir mão da minha carreira, de tudo que eu já construí, mas eu posso reajustar um pouco a forma de atuar, né? Então, Uhum. isso para mim foi o que eu precisava, que eu estava buscando, na verdade eu não sabia. Quando você chegou aqui, Fê, na verdade, antes de chegar, né? Quando você estava fazendo essa avaliação, né, dessa oportunidade, você participou de um workshop tal como que nós vamos realizar Foi. nos próximos dias, né? E você viu um caminho, mas estava uma proposta e você tomou uma decisão, né? Vou, não vou, será que é para mim? Será que não é? Você teve alguma dificuldade de decidir, né, alguma coisa que se colocou como obstáculo e você ficou em dúvida se você deveria considerar isso para sua vida ou não? Conta pra gente. Para mim, quando eu acompanhei as suas lives, né, de como você está fazendo agora, né, o aquecimento e trazendo as informações, né, e dando uma amostra do que é esse workshop, do trabalho que você faz, né, como mentora de mães principalmente. Quando eu ouvi o que você estava, né, propondo, eu senti na hora dentro de mim que era o que eu estava buscando e fez total sentido para mim. Então, assim, na verdade, eu não tive muita dúvida, não. Eu tive praticamente nenhuma, porque era o que eu buscava, dentro de um formato que para mim fazia muito sentido, né? E continua fazendo cada vez mais. E eu só não sabia, né? Mas foi a hora certa, a pessoa certa, e eu só precisava ouvir para me despertar e me mostrar que tem um caminho, né? Um novo formato, mas que existia essa possibilidade de atuação para mim, né? Uhum. Fez todo Ninguém sentido. precisa, se não quiser, nenhuma mãe precisa, se não quiser, né? Quero frisar Isso, isso para não não quiser, ser mal interpretada, né? cada uma tem a sua Nenhuma proposta. mãe precisa, se não quiser, não tem Exato. julgamento aqui quanto a isso. Deixar o trabalho, se não Não, quiser, de jeito né? nenhum. Viver se sentindo culpada o tempo inteiro porque não consegue ser uma mãe presente como gostaria, ou frustrada na vida profissional porque queria, nossa, eu quero trabalhar, eu quero produzir, eu quero fazer uma outra coisa para além da maternidade, não estou conseguindo, né? Sim. A pandemia acelerou muito, muito, né? Algo que a gente já tinha anteriormente, que era essa possibilidade do digital. Só que esses 2 anos tão difíceis que a gente passou, né, um dos benefícios que ele deixou foi esse. Essa possibilidade da gente estar aqui presente e estruturar, vender conhecimento na internet. Não é assim, o trabalho do mentor, né, não é dar aulas. Você não vai conseguir sustentar o seu um negócio de mentoria dando aula, ensinando um conhecimento que você, sei lá, fez a faculdade, a graduação, o mestrado que seja, né, Fê? Mas trabalhar com mentoria é você transbordar de você, daquilo que você tem. Inclusive, nos nossos encontros, eu sempre comentava da Fê, né? Quando ela vai falar sobre SOP, é uma enciclopédia.
A gente vê a sua paixão em contar sobre isso. Gente, eu vou até falar algo dos bastidores aqui. Quando eu mandava mensagem para Fernando, falando assim, Fê, hoje eu acordei sentindo mal. Vinha assim, ó, um direcionamento sobre a saúde, né? Que depois não, eu tenho que parar e olhar isso aqui com cuidado, porque você tem muito conhecimento nessa área, né? Que não vem só porque você é da área de saúde, a gente vê que você é apaixonada, né, por esse assunto, né, de falar sobre isso. Então, o que a gente cria aqui é a oportunidade de remunerar a nossa paixão, empacotar o conhecimento que a gente já tem, remunerar a nossa paixão, transformar ela em um trabalho, em uma carreira aqui no mercado de educação online do que é o digital, e isso trazer para você o que é o sonho de toda mãe, a gente ter a oportunidade de viver com mais liberdade, com mais propósito, trabalhar com aquilo que a gente ama e sem você ter que escolher, né, entre maternidade ou carreira, uma perna ou a outra. Não, vamos andar com as duas pernas se isso faz sentido pra gente, né? Porque toda decisão, né, a gente está falando aqui sobre isso, mas para mim sempre fez sentido e neste momento continua fazendo, né? E é uma opção. Mas as mães que não veem isso também, como a gente comentou dessa forma, tá tudo certo, né? Uhum. E não tem julgamento e não tem certo ou errado, né? Pelo contrário. Tem adequado. Né? O adequado para a vida que eu quero construir. Para aquilo que você vive, para aquilo que você busca, do alinhamento familiar, né? E da visão de cada um. E tá tudo certo. E toda mãe é uma super mãe e se dedica da forma que ela pode, da melhor forma, sem dúvida, né? E enfim, mas para mim foi o que eu estava buscando neste momento, então fez total sentido, né? Só me agregou. Fê, do que a gente ensina, né? Nós caminhamos juntas aí há algum tempo, e daquilo que foi ensinado, direcionado, guiado você, do que você recebeu orientação, suporte, o que você teve mais dificuldade de aplicar? O que foi mais difícil para você nesse caminho? Olha, logo no início, foi de fato ter essa percepção, essa clareza de que a minha vivência prática, além do conhecimento todo adquirido e os estudos, né, e toda a vivência, poderia sim contribuir, né, impactar positivamente, fazer a diferença na saúde de outras mulheres. E que eu tinha algo que sim, né, tinha valor. Né? Porque geralmente a gente passa, né, por essas histórias de superação ou dificuldades e a gente passa, mas a gente mesma não olha com aquele olhar de valorizar ou como deveria, né? Não é que a gente não valoriza, mas da forma como deveria, às vezes, né? E a gente não dá esse olhar. Uhum. Então, a primeira questão foi essa. Realmente reconhecer na minha história, em tudo que eu já vivi, toda a bagagem profissional, que eu poderia unir essas coisas e que tem sim valor e que estava alinhado a um propósito que eu buscava, né? Uhum. Então foi o primeiro passo, né? Depois as outras dificuldades vêm ao longo do tempo, né? Com o conteúdo que a gente vai aprendendo, como se posicionar, a forma, né, de como abordar estrategicamente, porque existe um caminho, existe um passo a passo para isso, né? Para que você atinja e cumpra com o seu objetivo, o propósito de atingir, né? Levar sua mensagem, compartilhar aquilo que você tem de valioso, fazer chegar nas pessoas que precisam de fato, né? Desse seu conhecimento, da sua história, que você de fato pode fazer a diferença. E nossa, foram muitas, né? Assim, mas a primeira para mim, a mais impactante foi essa de reconhecer de fato, olhar para mim, olhar para a história e falar: sim, a Laís, ela diz isso, mas eu percebo que depois de muito olhar, ela realmente tem razão e eu sinto isso. Então, eu tive esse bloqueio de entender, né, no início, mas fez todo sentido e realmente era o caminho que eu tinha no coração de desenvolver um projeto, né, com isso tudo, mas não sabia como, nem de onde partir, nem como fazer, nem para onde seguir. Eu estava perdida. E
Sabe o porquê desse bloqueio, Fê? Isso não é só seu, né? Nós, naturalmente, a gente se sabota muito quando Sim. eu olho pra mim e falo assim, nossa, mas tem tanta gente que é muito melhor que eu, A gente tem né? que Tem comparar. tanta gente que fica comparando, né? Tem tanta gente que é muito melhor que eu, tem tanta gente que já faz X, Y e Z. Quem sou eu É, para orientar pessoas? sim. Quem sou eu para guiar alguém em um caminho? A gente não se Nesse sente, não se sentido que eu vê falo que a capaz. gente. É, Isso. É nesse sentido que eu digo que a gente se sabota, não consegue reconhecer a nossa história, conquistas, superação, conhecimentos, habilidades, pontos fortes, não é? E aí você fica achando que você precisa de uma jornada assim, cinematográfica, né? Uma história de filme para conseguir ajudar alguém. E não é isso, né? Para ajudar alguém, a única coisa que eu realmente preciso, trabalhando com mentoria, é gostar de contribuir, né? Você precisa ter esse desejo, sim, né? Esse valor. Se você não gosta de escutar a gente, se você não gosta de contribuir, doar, dividir, ficar ali, ó, muito tempo ouvindo sobre a mesma coisa, no caso da Fernanda, a escuta, é. a escuta. No caso da Fernanda aqui, saúde, mulheres que têm SOP. Ela vai escutar tudo sobre esses 3 pilares o tempo inteiro. Aí vamos supor que ela fala assim, nossa, não aguenta as mulheres reclamando da dificuldade do dia a dia da saúde. Se você não tivesse essa escuta, né, esse desejo de ajudar, você não poderia trabalhar com mentoria, Exato. né? É, De forma nenhuma. Então, exato. é um valor você gostar de contribuir, ter o desejo de levar a sua mensagem, ter um conhecimento, uma experiência, uma vivência prática. Não tem que ter diploma de Harvard, não, gente. Não precisa. É uma pergunta que eu recebo aqui no direct, né? Muito Laís, qual foi a frequente. formação? Perguntaram para mim outro dia, Laís, qual foi a formação, o curso que você fez para se certificar em mentoria? Gente, não fiz um curso para me certificar em mentoria, sabe por quê? Porque não existe, né? É, Não existe faculdade de mentor, não existe, existe treinamento, existem formações, claro. existem cursos que você faz, e principalmente, mais importante de tudo, o que habilita, né? Respondendo até a pergunta que eu recebi, trazer esse esclarecimento. O que me habilita a mentorear mentoras? O fato de eu estar mentoreando também, não um certificado, Uhum. né? É aquilo que eu insisto com vocês. Resultado gerado minimamente em você. Você transformou a sua vida. Você transformou a sua vida, você gerou resultado em si mesma, naquilo que você gostaria de levar a sua mensagem? Sim. Você gosta de escutar, contribuir, você está com vontade de ajudar pessoas? Sim. Você tem um conhecimento, experiência, prática, né? Essa vivência? Sim, então você pode ser mentora. Sim, e ao longo Né? do tempo, né, claro, a gente vai se capacitando cada vez mais, no conhecimento direcionado para aquilo que a gente está fazendo, né? Para ter mais capacitação, mas não técnica em si, também técnica de algumas questões que você vê como importante no seu desenvolvimento profissional ali a partir da mentoria, né? Para ser uma mentora cada vez melhor, vamos dizer assim, e com uma bagagem ainda melhor daquela que você começou, mas não uma formação específica prévia, né? Isso é algo muito frequente que a gente também se questiona sobre isso, né? Muitas vezes. Quando a gente está iniciando, É verdade. será que eu preciso? Será que com a bagagem que eu tenho profissional, a formação e a vivência prática daquilo que eu conquistei, a mudança que eu promovi em mim mesma, na minha vida, e o resultado que eu fiz é suficiente? Então a gente... Será que isso é relevante? recorrente. O que eu escuto é assim, ó, Fê. Será que isso é relevante? Será que isso é útil para alguém? Será que alguém vai querer me ouvir? Ou às vezes Gente, tudo muito óbvio, as pessoas não vão se importar, ou não vai ter ninguém que vai estar buscando por isso. E quando, na verdade, quando você inicia o movimento, as pessoas chegam, né? E a mensagem ela vai sendo compartilhada e você escuta de tantas pessoas. Nossa, eu ouvi isso de você, era tudo que eu precisava.
você apareceu na hora Uhum. certa, e eu busquei por isso, ou senão você apareceu e eu buscava por algo, mas eu não sabia o que era, agora eu entendi que era isso, né? Você para Uhum. mim e fez toda a diferença. Então, isso é muito gratificante, como qualquer profissão, né? É uma realização profissional, de fato, né? E é o Uhum. feedback, ter o retorno, tanto na época em que eu fazia os atendimentos, né? Você receber um retorno super positivo do seu paciente, restaurar a saúde dele na parte, né, oral, fazer a diferença e ela ser eternamente agradecida e ela se emociona na sua frente porque era algo, né, transformador. A gente tem esse poder de transformar, de impactar em qualquer área que a gente atue, né? Mas Uhum. eu percebo isso. Então, isso nos motiva a seguir. Isso é relevante. A gente percebe que sim, a gente tem algo relevante para compartilhar, para oferecer. E as pessoas, né, que estão precisando disso estão aí, né? A gente só precisa encontrá-las, né? Ter essa sincronicidade aí de, né? A gente aparecer para quem precisa no momento certo, compartilhar, né? E fazer a diferença, porque em qualquer atuação, em qualquer profissão, em qualquer forma de atuar, né? Como antes eu atuava na prática clínica, eu tinha todo esse feedback, é gratificante, não tem preço. Como agora também, nessa nova forma de atuação, né? Ainda na área da saúde, como profissional de saúde, mas não tem preço, é gratificante, é muito bom e não, você vê a pessoa, né? A transformação na vida dela. Isso Uhum. realmente não tem preço, assim, isso motiva, né? Isso dá um gás, isso renova, né? E tanto dos E dois lados. Então, assim, é muito legal. você disse uma coisa muito importante, Fê, que foi sobre o óbvio e sobre tem alguém precisando de ajuda. Se a gente juntar essas duas coisas, ó, tem alguém precisando de ajuda, mas as coisinhas que a gente fica alimentando na nossa cabeça, quando a gente fala assim, nossa, mas será que o que eu sei realmente é útil? Será que é relevante? Será que alguém vai me ouvir? E o fato é, tem gente do outro lado morrendo porque você não abre a boca, porque você fica se julgando insuficiente, que você não é boa o suficiente, não é capaz o suficiente, ou não tem uma história tão incrível assim a É, ponto de poder ajudar alguém, né? exato. Então, o que eu sei é muito óbvio. O óbvio precisa ser dito. Às vezes, o que é óbvio para mim, Fê, para outra pessoa que está em dificuldade, em dor, é o universo para ela. Exato. É o universo inteiro para ela. Imagine que você não se posicionasse para contar a história de como que você passou dificuldade para realizar o seu sonho de engravidar da sua primeira filha, né? Depois teve dificuldades na gestação, correu risco, você, ela também, e de repente você muda os seus hábitos, muda o seu comportamento, decide se cuidar, aprende como fazer isso, engravida naturalmente de uma forma que você não esperava, né? Coroando aí realmente a sua mudança, a sua transformação. E tem outra mulher que está querendo a mesma coisa, sonhando com a mesma possibilidade e achando que para ela isso é impossível, porque às vezes a Fernanda tá lá assim, nossa, mas isso tudo é óbvio para mim. É óbvio agora que você já conquistou, às vezes lá atrás não era tão óbvio assim, Não. né? E ter tido, né? E depois de tudo isso, né? Como você bem falou, a concretização de tudo isso, a recompensa, né? Foi fantástica, né? Superou qualquer expectativa que eu poderia ter. E de poder ter a oportunidade de vivenciar uma gestação completamente diferente, muito mais tranquila, né, com muito mais saúde para mim e para o bebê, justamente por todo o meu esforço colocado em prática um ano antes, né, eu ter feito todo o movimento para isso, ter buscado o conhecimento adequado, ter tido o respaldo de profissionais de forma muito adequada e direcionada. Então, assim, é fantástico, né? E quando eu entendi que depois de tudo isso, eu tinha esse desejo de, né, de compartilhar, de trazer isso de alguma forma, em algum formato, né, desenvolver esse projeto, mas não sabia como. Quando eu ouvi você falando, encontrei o seu programa, justamente foi na hora em que eu precisava, porque eu estava me questionando sobre isso, né? Como fazer a Uhum. partir como começar a me movimentar, por onde começar, como fazer, como estruturar.
né? Então foi ótimo, foi um encontro muito feliz. Gente, hoje a Fernanda está posicionada como mentora de saúde integrativa para mulheres, né? Não só as que desejam engravidar, mas as mulheres que têm SOP, que precisam se restabelecer na saúde aí. A Fernanda está posicionada para ajudar essas mulheres. Já começou, né, a colocar toda essa experiência, bagagem, conhecimento, tanto da formação profissional e acadêmica dela de saúde, quanto da vivência prática à disposição dessas mulheres, já está atendendo pessoas, né, Fernanda? Sem dúvida. Precisou de um passo a passo, de um direcionamento para poder fazer, né, esse acompanhamento, foi conduzida, como que você tem se sentido em relação a esse suporte para ajudar as mulheres, Fê, naquilo que é, como é que eu vou colocar? Aquilo que diz respeito à mentoria em si, não ao seu conhecimento ou à sua entrega, né? Mas a posicionamento aqui nas redes sociais, né? Abordar as pessoas, mostrar o seu trabalho, fazer a sua mensagem chegar. Como que você tem se sentido? Tem sido cada vez mais, assim, enriquecedor, né? Em todos os sentidos, porque, como eu falei anteriormente, a gente aprende o tempo todo, muita coisa a gente realmente tem que estar aberto a aprender, né? A bagagem que a gente já traz já é muito boa, mas em relação a tudo isso, a gente realmente tem que aprender, tem que ter alguém ali nos direcionando para encurtar esse caminho, para nos mostrar o que funciona, o que não funciona, como fazer, né, a forma mais adequada, testar se aquilo, né, para a gente vai gerar o resultado melhor, ou outra forma que, né, que você sugere. Então, assim, é o pegar na mão mesmo, o tempo todo, né, direcionar, dar o suporte em todos os aspectos. E a Laís é fantástica, assim, não tem o que falar, porque ela está o tempo todo disponível, ela de fato, né, ela entende, porque ela é mentora de mães, e ela sabe das dificuldades do dia a dia, da maternidade, né, para conciliar tudo isso. E não é fácil, mas é possível. E ela está o tempo todo ali disponível para a gente, nos ajudando, dando passo a passo e na escuta mesmo daquilo que a gente precisa, né, nas demandas que a gente leva para ela, que a gente traz o tempo todo das dificuldades. Então foi um tempo muito enriquecedor, que eu tive muito aprendizado, continuo tendo, né, e que me trouxeram ótimos resultados, tem me trazido, né, e me fez crescer muito. Eu só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer mesmo. Foi Obrigada pelo carinho, um Fê. encontro muito feliz, né? Caminhando para a gente fechar aqui, eu queria também saber o seguinte de você. É, teve alguma coisa que aconteceu nessa caminhada que você assim nem esperava? Ah, eu estava buscando uma oportunidade, né, uma possibilidade que me permitisse ser mãe e atuar profissionalmente, e encontrei aqui uma direção e você disse que a sua maior transformação foi reconhecer na sua história pessoal essa possibilidade. Mas teve alguma outra coisa que você nem esperava e que você teve de benefício, né, que você percebeu sobre si mesma? Alguma coisa que foi surpresa para você? A velocidade com que as coisas acontecem, né? A gente Uhum, vive muita coisa de forma muito intensa, né? Num período relativamente curto, né? Um espaço de tempo curto. E que a gente, quando vê, a gente já está movimentando, já está fazendo, né, intuitivamente, e daí você vai lá e lapida, nos ajuda a lapidar, a melhorar ainda mais, potencializar tudo isso. E assim, reconhecer que a gente é capaz, né, que eu sou capaz e que eu tinha sim muita coisa a agregar, e me reconhecer como uma profissional que poderia atuar, sim, mentoreando nessa área da saúde, direcionada para essa questão, né? E que eu uhum. tenho, sim, a capacidade, a condição de ajudar, que eu sei o caminho, eu sei como fazer, né? Porque o primeiro case fui eu, né? O primeiro caso fui eu, né? Sim. Antes de tudo. E que eu tenho feito diferença, sim, né, com as informações, o conhecimento que eu compartilho, com as pessoas com quem eu converso, com quem eu
eu atendi, né? Então, assim, não tem o que falar, assim, eu não consigo mensurar, sabe? Eu vejo que eu comecei de uma forma e hoje eu consigo me ver muito maior no sentido do crescimento mesmo exponencial. Eu não esperava por isso. Eu achava que eu ia levar muito mais tempo para as coisas acontecerem, para colher os frutos, para ter resultado palpável, sabe? Então, isso para mim foi surpreendente, assim, a velocidade com que as coisas, quando você faz do jeito certo, bem direcionada, né? E sem ficar batendo cabeça, vamos dizer, né? E você já tem alguém que te mostra a direção e encurta para você esse caminho, faz toda a diferença. Fez toda a diferença que eu estou fazendo, sem dúvida. E uma coisa que muita gente reclama aqui no mundo digital, Fê, se chama engajamento, né? Quando você trabalha, cria um conteúdo, disponibiliza alguma coisa e meio que você tá ali às moscas, parece que ninguém tá vendo. Parece que ninguém tá vendo. E no seu caso, nesse intervalo de tempo aí que a gente trabalhou, você fez aquilo que você pôde, com as condições que você tinha, né? Com as crianças adoecendo. E teve engajamento, pessoas te procurando, né, especificamente porque você criou um posicionamento específico, né, criou uma especificidade em relação ao que você faz, né, que demonstra o que você faz, as pessoas entendem, sabem o que estão querendo quando te procuram, né? Saber como então, mesmo sem ter que ficar postando o tempo inteiro, gerando aquela coisa, eu tenho que vir postar todo dia, tenho que morar na internet, não tem. Não. É possível, né? E mesmo com todas as dificuldades que eu tenho no dia a dia, que a gente já comentou, né? Da vida a maternidade real impõe a gente, né? E é possível, basta a gente se organizar, né? De uma forma um pouco melhor, dentro daquilo que a nossa realidade nos permite, sem querer atropelar as coisas, né? E respeitar o tempo de cada um, né? Várias vezes eu dei pausas, eu tive que desacelerar um pouquinho, justamente por essas questões, né? Que a gente tem hora que a vida pede para desacelerar e não tem outra opção. Mas depois você retoma o ritmo e nem por isso as coisas param de acontecer, né? Aquilo que você já semeou, já consolidou, o trabalho que você já está fazendo, ele continua ainda gerando resultados, né? Então, isso é muito legal, é muito positivo. Você pode acelerar quando quiser e pode desacelerar também quando quiser. Exato. Fê, qual que é o seu sentimento hoje? Como que você faz uma avaliação geral sobre isso em relação a como que você se vê e como que você se sente? Eu me vejo de uma forma completamente diferente quando eu comecei, né? No início eu não me sentia capaz, como eu comentei, não reconhecia na minha história, na minha bagagem, na minha experiência e, né, na minha história pessoal de superação, eu não via isso como um potencial meio, né, para um veículo para que me direcionasse para uma nova possibilidade de atuação profissional dentro daquilo que eu buscava, né? Mas fazer uma mudança de rota, um ajuste ali, né? Dentro da minha realidade atual e do que eu estava buscando, conciliar maternidade e carreira de uma forma mais leve e com mais liberdade, né? Que era o que eu buscava. Então, assim, muito, muito realizada e eu me vejo, assim, só crescendo. Eu sinto que eu tenho muito a crescer ainda e a desenvolver, mas que o crescimento até agora foi muito superior ao que eu imaginava, que eu previa, que eu podia imaginar lá no início, sem dúvida. E como que é o futuro dessa mentora de saúde para mulheres depois do Profissão Mãe Mentora? Me conta, como você vê essa perspectiva lá na frente? Cada vez melhor, sem dúvida. E me estabelecendo, né, cada vez mais, crescendo, atingindo cada vez mais mulheres, né, que o meu propósito é, de fato, levar a mensagem, o conhecimento, compartilhar com essas mulheres, né, que estejam passando na mesma dificuldade, né, que eu passei, que é possível, sim, né, ter uma jornada mais leve, ter um caminho de muita saúde, né, e que pode te levar à possibilidade de abrir o caminho aí para uma possibilidade de uma gestação, né, muito mais saudável, de forma natural,
muitas vezes sem a necessidade aí de tratamentos muito complexos, né? Então, Uhum. mas é uma jornada que depende única e exclusivamente, né, daquela pessoa que está buscando, tem o esforço dela, né, de colocar em prática como eu fiz, né, mas com uma direção, um direcionamento de quem já passou por isso, de quem conhece, sabe do que está falando e sabe, tá ali para pegar na mão, né, literalmente, e falar, existe um caminho que é possível, tem um outro caminho diferente daquilo que você conhece, né? Então, é Uhum. isso. É impactar positivamente, transformando a vida dessas mulheres, levando uma mensagem aí de muita esperança, porque é possível conviver com a SOP, fazer as pazes com a SOP, né? Vamos dizer assim. Ela não precisa ser nossa inimiga, pelo contrário, Uhum. existem meios aí e possibilidades da gente viver em paz com ela e também para aquelas que desejam, né, alcançar o sonho da maternidade, por que não, né? Eu consegui, Uhum. por que não? Muito bom. E uma coisa que a gente não conversou na mentoria, me ocorreu aqui agora, hein? Depois você vê se faz sentido ou não, nós não combinamos nada aqui mesmo. É, Eu sempre incentivo vocês que o programa de acompanhamento de vocês tenha um nome, não é? sim. Para criar uma identidade, tenha um nome, porque isso contribui também no posicionamento. E você falou um aqui que pode ser o nome do seu programa de acompanhamento, que eu acho que ainda não tem nome, tem? O meu programa, É? Tem nome? ele tem. Então você não me contou. Ele tem. Na verdade, a gente teve uma conversa, né? A gente teve uma conversa que eu Aham. falei que eu tive um insight de um nome. Ah. Ah, não, você falou eu que não tô lembrando. Refresca a memória aqui da mãe que não dorme. Conta Porque aqui. foi uma conversa, assim, né, que a gente estava tendo e eu tive um insight de um nome e que para mim, assim, quando veio fez todo sentido, né? E daí o nome é Despertar para Gerar. Ou seja, Isso, despertar, lembrei. Lembrei não, você me lembrou. despertar a Despertar para gerar. consciência, né, sobre a SOP e para então, caso seja a vontade daquela mulher que tem SOP, engravidar, ela despertar para tudo isso e a Uhum, possibilidade de gerar, né? tá bom. Mas eu vou pegar um segundo aqui Então então. me diz, Não estava lembrando dessa nossa conversa. É o que você falou aí, ó. Fazendo as pazes com a SOP. as fases com a SOP, sem dúvida. É, É um ótimo fazendo nome as pazes com a também. SOP. É um ótimo nome. Já fica aí a dica. Agora você tem. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar um, agora você tem Tem dois. dois. Então, tá sobrando o nome. Sobrenome. Fê, muito obrigada por esse tempo aqui. Eu que Sua agradeço. história é incrível, sua história é linda. E eu tenho certeza que eu vou ver e ouvir sobre muitas mulheres aí que vão ser, assim, curadas, né, nas suas emoções, nos seus pensamentos, né, na sua esperança. Porque você foi lá e já quebrou a cabeça por elas, né? Vamos dizer assim. O mentor é aquela pessoa que já quebrou a cabeça por você e por isso ele traz esse encurtar de caminho que você falou, né? Por isso que ele traz o atalho. Então, é essa minha expectativa aqui de ver cada vez mais, né, esses resultados em você. Tenho muito orgulho de ter participado de um pedacinho aí da sua história, né? E você que está acompanhando a gente, conhece alguma mulher, né? Próximo de você, ou talvez você nem sabe. É mais comum do que a gente imagina. Eu mesmo confesso que eu ignorava isso. Não, à medida que eu fui conversando com você, foi que parece que os nossos olhos se abrem. Nossa, Sim, aquela pessoa que eu conheço também tem, tá, né? A outra também tem. Você não sabe a angústia, os sofrimentos as dores, que essas pessoas vivenciam, as sem dores que dúvida. elas vivenciam. Então, me conectando com a sua história, eu pude ficar mais presente para a história de outras mulheres aqui, inclusive perto de mim. Então, você que está nos assistindo, que acompanhou a live ou que está vendo a gravação e souber de alguma mulher que precisa de ajuda nessa área, tá aqui a Fernanda para construir junto com essas mulheres um caminho de mais tranquilidade e mais leveza. Então, super obrigada, Fê, por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, como eu falei no início, para mim foi uma honra, né? Está sendo uma honra, um prazer de estar aqui compartilhando desse momento com você.
e de ser mentoreada por você, né? Principalmente, porque fez toda a Obrigada diferença pelo e continua carinho. fazendo, né? Foi na hora certa Cadê, que eu precisava. cadê neném? Aqui, vem aqui. O Pe- neném, o nosso Bora tirar uma parceirinho aqui, fotinha? né? Ele dormiu ou ele ainda tá Não, ele tá acordadinho? aqui. Ah, ainda tá rindo. Bora tirar uma fotinha? Vamos. Você me perdoa, neném, que eu roubei a sua mamãe hoje? Roubei sua mamãe de você, mas deu tudo certo. Fê, vou tirar uma fotinha pra Pode gente ser. colocar lá no nosso grupo, tá bom? Tá bom. 3, 2, 1 e. Show! Deixa eu salvar aqui, deixa eu ver se ficou bom. Aí. Eu É isso, meninas. Obrigada, Fê. E você que está acompanhando o nosso aquecimento, quer esteja ao vivo, quer esteja acompanhando a gravação, garante o seu lugar no workshop de quinta-feira, mesmo evento que a Fernanda participou, cerca de apenas 3 meses atrás, e hoje ela está aqui contando a história dela. Você pode ser a próxima a estar aqui do outro lado contando sua história também. Com Tá certeza. bom? Beijo no coração. Deus abençoe você. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Um beijo, obrigada. Tchau, Fê. Tchau, Tchau, tchau. neném. Obrigada, tchau. Até mais.